Bom dia, boa tarde, boa noite. Live do grupo Pedra Filosofal, Mentoria em Desenvolvimento Pessoal Quântico. Hoje são 7 de outubro de 2021. Vamos falar sobre temas diversos, mecânica quântica na prática, arquétipos e outros correlatos. Primeiro ponto é o seguinte: eu mencionei na última aula sobre a importância da percepção. E no que diz respeito aos arquétipos, mencionei na aula também, que não existe mágica no que usamos um arquétipo, no que a pessoa ela começa a ter determinadas práticas em prol de entrar no arquétipo, usar a foto de um deus grego ou de uma deusa grega e outros símbolos correlatos, ler sobre o arquétipo e etc. Isso vai fazer com que a energia entre na pessoa como se fosse um verdadeiro imã para atrair as possibilidades da pessoa conseguir adentrar nas energias positivas daquele arquétipo. Vamos lá, na prática. A pessoa, vamos citar o exemplo atual. Você está usando Zeus. Colocou lá a foto de Zeus, participou da live de ativação ou assistiu a live em casa, colocou o outro símbolo, né, a da águia e o do carvalho, naquela imagem no fundo de tela do WhatsApp. E isso vai fazer com que a energia de Zeus, né, esteja conectada em seu campo e que as possibilidades para que você usufrua da ponta positiva de Zeus, que significa o arquétipo do mega empresário, o arquétipo da atração de dinheiro, o arquétipo do líder, etc., para que você entre nessas características, esta energia que está dentro de você vai atrair as possibilidades, as oportunidades que, se você vier a usufruir, você vai atingir aí essa ponta positiva. Então, as oportunidades já estão batendo a sua porta. Só que aí entra a percepção. Perceber que aquilo ali é o arquétipo que está trazendo. Porque se você tivesse a certeza que é o arquétipo que está trazendo aquela oportunidade, eu tenho certeza que você vai abraçá-la. Só que muitas vezes passa despercebido. E o grau de percepção varia de pessoa para pessoa de acordo com a quantidade de créditos versus débitos que ela tem. O crédito, tudo de bom que a pessoa fez, todas as ajudas que você está dando, isso vai determinar o seu crédito. E o débito, todas as coisas ruins, prejudiciais às pessoas, prejudiciais a si, que você fez. De acordo com isso, a sua percepção vai ser maior ou menor. E oportunidades melhores ou piores virão. Mas as oportunidades sempre vêm quando se usa um arquétipo. E aí, esse detalhe é muito importante. Quanto mais se percebe as oportunidades e quanto mais se usufrua de uma oportunidade, maior a percepção será da próxima e maior será a próxima oportunidade. E quanto mais se bloqueia, o inverso também acontece. A percepção vai diminuindo e as oportunidades também vão sendo menores, vão sendo oportunidades menos eficazes. Porém, o fato da pessoa aceitar a primeira vai fazer com que vire novamente. A próxima vai ser melhor e por aí vai. Então, a percepção, estar desperto,
é muito importante. Junto a isso, existe um fator que ocorre de forma permanente na vida das pessoas, que é a centelha divina. Centelha divina é como se fosse a parte do todo dentro de cada pessoa. Todo mundo tem uma centelha divina dentro de si. E ela que possibilita que a pessoa tenha poderes divinos, poderes de Deus. Só que ela está dentro da pessoa e em volta dela, em seu envolto, tem toda uma sujeira, que são as crenças limitantes, que são as somatizações. Somatizações é a reunião de toda vez que se faz algo ruim, isso, né, funciona como se fosse uma verdadeira cratera de sujeira, que fica em volta da centelha divina. E as somatizações é a soma dessas crateras. Crenças limitantes, somatizações, sombras e por aí vai. Então, tem a centelha divina e tem... Deixa eu colocar aqui. Colocando todo mundo no mudo. Pronto. Então, tem a centelha divina e tem essa sujeira em volta. A centelha divina, ela... Imagina a centelha divina aqui, no meio de vocês. Toda uma sujeira em volta. E a centelha divina, ela manda informações para sua mente. Só que a informação passa pela sujeira e chega na mente. Às vezes, essa informação chega sem toda essa sujeirada limpa. A forma de garantir que a informação chegue de forma limpa é a meditação, que nós fizemos, por exemplo, antes de iniciar essa aula, antes de iniciar a gravação dessa aula. Mas a centelha divina está sempre mandando informações. E aí, deve-se ter uma percepção, novamente a percepção, a percepção, para mim, é o ponto mais importante na vida humana. Deve-se ter a percepção da centelha divina conversando com você e deve-se ter a percepção se aquela informação está suja, em razão dessa sujeira que está em volta, ou não. Vamos lá, vamos para um caso concreto. E aí, antes de eu falar o caso concreto, é importante, o que eu vou falar agora é o ponto-chave, é o ponto mais importante. Quando a centelha divina manda informação para sua mente, ou você age de acordo com a informação, e em razão disso, você pode ter certeza que terá um retorno. Ah, Igor, mas então eu vou agir só para se ter um retorno? Não estou dizendo isso. Mas se for para agir só se for ter retorno, ainda é melhor do que não agir. Se não agir na hora, possivelmente entrará no esquecimento. É o que geralmente acontece. Aquela informação vai entrar no esquecimento. Agora vamos para a prática. O que importa é a prática. Vamos supor que você mora na sua casa. Você, seu marido ou sua esposa, seus filhos, e você tem uma televisão no seu quarto, uma televisão no quarto do seu filho, uma televisão no quarto da sua filha, ou uma televisão no quarto dos seus filhos e uma na sala. Ou você só tem 2 televisões. A questão é que existe uma televisão em sua casa que quase não é utilizada. Quase não é utilizada. Uma vez por mês alguém liga a televisão. 2, 3 no máximo. E aí, vamos supor que você tenha uma diarista, uma empregada doméstica, que trabalha na sua casa 2 vezes por semana. E ela mencionou com você, e ela já está há um tempo com você, e ela mencionou com você que está sem televisão, ou você perguntou a ela se alguém na casa dela usa muito televisão, o assunto da televisão vem à tona de alguma forma. E ela te informa que ela está sem televisão, que a televisão dela
quebrou, que ela não tem dinheiro para consertar, que é R$ 300, custa muito caro. Nesse exato momento, lhe vem à sua mente a televisão de sua casa que quase ninguém usa, que quase não é utilizada. O que você deve fazer neste exato momento? Doar a televisão para a empregada. Essas situações todos os dias ocorrem. Praticamente todos os dias ocorrem. É claro que tem determinadas formas disso acontecer. Eu citei o caso de uma televisão, mas tem milhares de outras questões aí envolvidas que podem surgir. Né? Possibilidade de você doar uma roupa, possibilidade de você doar 10% para algo eficaz que venha à tona. A Centelha Divina está sempre passando essas informações. E esse tipo de ato, no caso, por exemplo, a doação da televisão, isso tem um retorno incrível para a pessoa. Incrível. Algumas vão conseguir associar a doação da televisão realizada para os benefícios que a pessoa tem em razão daquele ato. Outras não vão identificar, outras não vão ter a mesma percepção, não vão conseguir unir uma coisa à outra. Mas não importa. O que importa é que esse tipo de atitude, uma pessoa que vive dessa forma, ela vive assim, ó, em crescimento. De tudo, em tudo. Em todos os setores da vida. É claro que o retorno sempre é no mesmo setor da ajuda. Isso é um fato. Sempre é no mesmo setor. Se foi dado a televisão para uma pessoa que estava sem televisão, então será dado algo a você, algo que você ainda não tinha, por exemplo. E que você precisa muito, que seria muito benéfico. E por aí vai. Quanto mais se ajuda, mais se tem. Quanto mais se ajuda, mais se tem. Quanto mais se ajuda, mais o universo irá lhe ajudar. Maior será o seu crescimento, maior, porque entende-se que você é uma pessoa que merece crescer. E outra, a sua sensação de merecimento vai aumentar cada vez mais. Porque a sensação de não merecimento é algo bizarro na vida de todas as pessoas. Tem um filme. O nome do filme eu indiquei esse filme hoje pro pessoal do grupo intermediário. Eu não vou indicar para o pessoal do grupo básico, né? Do grupo Pedra Filosofal estão todas as pessoas, né? As pessoas que fazem parte da mentoria. Se tem alguém aqui que não faz parte da mentoria, talvez não esteja entendendo o que eu estou falando. Tá? Se alguém aqui é do grupo Acesso à Mentoria, você não está no grupo Pedra Filosofal, que é aonde ocorre a mentoria. Tá? Mas existe o grupo Pedra Filosofal, que é onde ocorre a mentoria, e tem o grupo de prática, onde eu passo só as práticas. E aí, no grupo de práticas, tem o grupo de práticas B, que é o básico, e o grupo de práticas I, intermediário, que é onde tem pessoas que estão há mais tempo e tudo mais. Ele está um pouco parado. Mas hoje eu enviei um filme só para o grupo intermediário. Eu não vou indicar para quem está no grupo básico, pelo WhatsApp, mas vou falar aqui, em live, porque entendo que quem assistir a live é porque deve assistir o filme. O nome do filme é De Olhos Bem Fechados. Alguém já assistiu? Deixa eu liberar aqui o áudio. Alguém já assistiu esse filme? Alguém já assistiu?
Nilda assistiu? Esse filme, ele é uma obra-prima. Obra-prima. Mas para saber que o filme é uma obra-prima, deve ter a percepção dos detalhes. Mas, independente de você assistir e realmente captar os detalhes e falar, nossa, que filmaço, independente disso, se você assistir, você terá um benefício. Em razão das mensagens subliminares do filme, em razão... Tô ajudando minha mãe, caralho. Deixa eu colocar o número de novo. Em razão das mensagens... Oi, filha. Então, minha filha chegou agora de Juiz de Fora. Vem cá. Tudo bem? Acabar a live a gente se fala, tá? Tá bom. Bom? Tchau. Tchau. Então, fecha a porta, por favor. Então, em razão das mensagens subliminares que estão lá no bojo do filme, em razão das mensagens que o filme passa e que o inconsciente percebe, mesmo se a pessoa não assistir o filme sem prestar atenção, o inconsciente vai captar tudo. Mas é claro que se tiver uma percepção consciente, é melhor ainda. Então, está dado aí a dica. De olhos bem fechados. Só para vocês terem uma ideia sobre esse filme, a produção demorou assim, não foi uma eternidade, mas foi 5 vezes mais do que um filme normal, né? O tempo de produção. O diretor desse filme, ele morreu 4 dias depois que o filme ficou pronto. 4 dias depois. Porque o filme, ele fala um pouco sobre... Um pouco não, ele é todo dentro das questões dos Illuminati. Illuminati, ou Illuminates, é um grupo de famílias que mandam no mundo. Né? Existiam 11 famílias, saiu o filme, não fala em detalhes. Existiam 11 famílias e tem um segundo setor ali, onde são as pessoas mais poderosas do mundo. As pessoas mais poderosas do mundo. Né? São essas 11 famílias e tem as outras famílias que é o segundo escalão. E aí eles fazem alguns encontros, todo mundo mascarado e tudo mais. Nesse filme, o diretor, ele escolheu os protagonistas, que é o Tom Cruise e a Nicole Kidman, porque eles estavam casados na época, e no filme eles fizeram o papel de casados, vivenciando o mesmo fator que foi mostrado no filme. E tem diversos pontos aí sobre esse filme, porque ninguém podia dar entrevista até o filme ser lançado. Dizem que foi retirado 30 minutos do filme, isso é negado, mas é óbvio que foi, com certeza foi. Não puderam proibir o filme, porque senão ia ser uma coisa muito, né, escandalosa. Mas aí o que fizeram? Tiraram 30 minutos do filme e deixaram o filme como uma forma de... as partes principais, alguns segredos principais que foram mencionados no filme foram cortados. E deixaram ele de uma forma para que se tenha medo, realmente medo, né, deles. Ou seja, apesar do filme mostrar realmente alguns pontos, passar uma mensagem bacana no que diz respeito o segredo aí dos Illuminati e tudo mais, ficou, né, um filme não totalmente contrário a eles, apesar de quem assistir ter esta sensação, tá? De, nossa, que coisa horrível, e realmente é algo meio um pouco assustador para quem tiver a percepção. E é isso, não vou não falar muito mais, senão vai perder a questão, mas tem diversos pequenos detalhes, tá? Que se a pessoa não perceber, ela não vai entender por que o filme é bom. Mas o inconsciente capta tudo. Pequenos detalhes que eu vou mencionar.
o nome dos personagens. Uma é a esposa Alice, fazendo uma alusão a Alice no País das Maravilhas. E o outro é Bill, fazendo uma alusão à questão da nota de dólar Bill. Tá? Por botar um Bill e Alice. É uma percepção que, se a pessoa, né, não tiver, já não vai entender. Não vai... essa e outras não vai captar por que o filme é uma obra-prima. Os símbolos que mostram durante o filme. Enfim, assistam e depois vocês mencionam aí que vocês captaram. O outro detalhe, é bom eu falar alguns detalhes para vocês captarem. A questão dos arco-íris durante o filme. Tanto a parte falada, quando mencionam arco-íris, tanto os símbolos de arco-íris. Esse filme é uma obra-prima. Bom, dito isso, depois de ter dado esta dica, continuando. Então, eu mencionei a questão dos arquétipos. A percepção de se entender e colocar na prática. Um outro ponto. Existem alguns motivos pelo qual uma pessoa pode vir a estar encarnada. Aqui, um minuto só. O computador está avisando que está sem espaço, então vou ter que deletar alguma coisa aqui para continuar a gravação. Cada gravação dessa é 8 GB que gasta. Então, rapidinho o computador perde a capacidade. Ótimo, voltando, a gravação continua. Então, existem diversos motivos pelo qual uma pessoa pode estar aqui encarnada. Dependendo do motivo pelo qual a pessoa está aqui encarnada, esse processo de percepção, ele pode ser mais fácil ou menos fácil. Como você já está aqui, entende-se que se o motivo pelo qual você está aqui no planeta Terra fazia com que a sua percepção fosse menor, entende-se que isso já está sendo bem trabalhado. Senão você não estaria aqui na live de hoje, senão você não estaria estudando esse assunto do despertar, da espiritualidade unida à ciência, da quântica, da mecânica quântica, entre outros. Não estaria. Então, entende-se que teve uma evolução. Os motivos pelos quais uma pessoa pode estar aqui na Terra, e isso é muito importante para que você entenda o seu propósito de vida, ou para que você entenda qual o arquétipo que você deve ter como principal em sua vida, são esses. O primeiro de todos. É o ser humano legítimo. Existem 7 bilhões da população, 7 bilhões de pessoas. Tá? Tem aí os seus 2 bilhões e meio de seres humanos legítimos. Ser humano legítimo é a pessoa que é oriunda aqui desse planeta. As demais encarnações, no máximo 3 bilhões de seres humanos legítimos. As demais encarnações são pessoas vindas de outros planetas. E aí entra a questão, o principal, que é a maioria dos escravizados. Tem as pessoas cumprindo, entre aspas, uma certa pena mesmo, né? Quando a pessoa ela não comete um crime e é julgada, condenada, ela não vai para um presídio. Se a pessoa ela é de um planeta mais evoluído e ela saiu de lá para vir para cá, ela pode ser em razão do cumprimento de uma pena. Isso aí acontece bastante. Pode ser em razão de um
trabalho voluntário, e aí, mas não tem essa no que a pessoa entra nessa terceira dimensão, toda essa questão de vidas passadas, todo esse conhecimento do consciente são apagados. Está no inconsciente, continua, no inconsciente continua tudo. Tá? Mas é oriundo desta dimensão ser apagado de forma consciente questões de vidas passadas. A pessoa não vai lembrar conscientemente. É uma lei aqui, esta dimensão. Não tem como alterar isso. Tem como a pessoa buscar do inconsciente. Ou seja, pessoas vindo fazer um trabalho voluntário. É a mortificácio, lá, a pessoa que está no outro planeta resolveu fazer assinar o contrato de mortificácio. Ela vem para a planeta Terra cumprir uma missão. Qual missão? Aí podem ser várias, mas sempre atrelados a algo benéfico à coletividade. Sempre. Ela pode ter sido sequestrada. Né? Quando ela é sequestrada, ela fica aqui, ou escravizada, e dentro do sequestrado, escravizado, aí tem um leque de situações, mas quando isso acontece, ela fica aqui, servindo a um ser de fora. É claro, uma coisa óbvia, que apesar dela estar aqui servindo a pessoa, um ser de fora, um ser vivo de fora, ela tem todas as possibilidades de sair dessa escravidão. Isso aí é algo inerente também à terceira dimensão. Inerente pelo menos a terceira dimensão para cima é algo inerente. É algo do Criador. Só que perceber e sair dessa escravidão requer o quê? Vamos lá. Vamos ver se alguém responde em razão de tudo que eu falei aqui. Porque tudo que eu falei tem uma finalidade. Muitas coisas que eu falei anteriormente era exatamente para responder esse ponto. Então, agora, como é que a pessoa pode fazer para acessar essa escravidão, essa ligação com um ser de fora que está ali só usufruindo de uma pessoa que está aqui, entre aspas, escravizada? Antes, como uma pessoa pode ser escravizada? Aqui, como assim? Mas como assim a pessoa está escravizada aqui, servindo a um ser de fora? Muito simples. O maior bem aqui para alguém de fora do planeta chama-se energia Chi. Energia Chi. Energia Chi nada mais é do que energia. Então, isso, né, pode ser aproveitado. Se alguém tem um certo controle sobre você, toda a sua energia pode ser sugada. Isso pode acontecer durante o sono, por exemplo. Isso pode acontecer em razão de uma maldade sua realizada, ou pode acontecer em razão de alimentos ruins, prejudiciais à saúde que você ingere. Pode ser usado, por exemplo, uma situação. Vamos supor que em outras encarnações, numa outra encarnação, um ser vivo era inimigo do outro. Esse outro, ele não está vivenciando a encarnação, essa nossa encarnação atual. Tá? Ele está em alguma outra dimensão, em alguma outra situação correlata. E aí ele pode pagar para um outro ser que tem o controle de um ser vivo aqui, para esse ser vivo fazer mal ao inimigo dele que está encarnado aqui. Exemplo. Alguns filmes, eles são considerados ficção, mas eles mostram uma realidade. Uma realidade mostrada num filme considerado totalmente ficção foi a questão. Eu já mencionei esse filme há muito tempo atrás, aqui numa live, mas mencionei há muito tempo atrás, acho que 2 anos atrás. Esse filme mostra
um planeta, tipo uma fortaleza fechada com diversas pessoas. E a desculpa para essas pessoas é que o mundo em que elas viviam acabou e que elas têm um outro mundo muito melhor, mas que elas, aos poucos, estavam sendo liberadas para este mundo melhor, porque não poderiam colocar todo mundo de uma vez só naquele mundo. E aí as pessoas eram sorteadas e tudo mais. E tinha uma série de regras ali, dentro daquela fortaleza enorme. E aí foi descoberto no final do filme que era tudo mentira. Na verdade, o mundo continuava normal, só que conseguiram, através da ciência, construir pessoas, fazer uma criança nascer idêntica a uma pessoa que estava aqui no mundo. E essa pessoa que estava aqui vivendo, ela pagava para isso, para que aquela pessoa pudesse ter um órgão e doar para ela quando ela precisasse. Ou, se ela já estivesse precisando, ela fazia essa encomenda, que seria um ser, né, igual a ele, mas que não demoraria tanto para evoluir. O que ele demora 1 ano para crescer, este outro ser cresceria em 1 mês. Ou seja, atingiria 38 anos com 38 meses. E todo o crescimento. E aí o órgão está bem feitinho, né? Tudo produzido quando ele precisasse, pegava o órgão, né? Matava a pessoa da fortaleza para dar o órgão. E isso existe. Só que acontece que as pessoas não estão nessa fortaleza. Estão aqui no planeta Terra. Tem algumas pessoas que estão aqui vivenciando para isso. Isso existe. Existe uma série de fatores aí. Muita coisa. Muita coisa que existe. E é claro, lógico que isso é completamente ocultado. Mas independente de alguém estar vivenciando algo desse tipo, independente disso, ela pode quebrar essa corrente. Pode quebrar esta corrente. Ou seja, vamos citar um caso desse. A pessoa está aqui porque ela foi enviada aqui porque tem um outro ser igualzinho a ela num outro planeta, né? Sendo que o que é um ano aqui lá naquele planeta seriam 5 anos, 6 anos. Ou seja, aqui a pessoa evolui. Quando eu digo evolução, evolui, né, de aspectos físicos, mentais, etc. Ela evolui mais rápido. Mentais não, aspectos físicos. Evolui mais rápido do que lá. Porque a vida lá é mais longa. Né? Uma pessoa lá a média de vida lá é alguém viver durante 300 anos. Exemplo. Então, essa pessoa está aqui porque aquela pessoa daqui a 6 anos muito provavelmente vai precisar de um coração. E esse ser vai passar o coração para essa pessoa quando ela morrer. Ou então é um ser idêntico àquele e envia energia X para aquela pessoa. Quanto mais energia X, maior a proatividade, mais forte ela é, mais sábia, maiores as ideias criativas e por aí vai. Esta pessoa que está aqui no planeta Terra, em razão desse contrato aí, desse outro ser, ela pode se desvincular totalmente desse outro ser. Se não fosse possível isso, né, não existiria lógica nenhuma a existência do Criador. Então ela pode cessar isso aí. De que forma? Quais são as formas que ela poderia cessar? E ela pode cessar isso sem saber que ela está diante desse contrato com essa pessoa. Completamente possível. Ela pode cessar. Existem algumas maneiras de cessar isso aí. Duas maneiras todo mundo aqui deveria saber. Pelo menos as pessoas da mentoria. Duas maneiras. Alguém sabe? Deixa eu liberar o áudio.
Ninguém? Elevando a vibração, Igor? É muito pouco. Só isso é muito pouco. Só elevar a vibração. Mais o que é? Mais alguém quer falar? Gisele, quer falar? Trabalhando para o bem incondicionalmente. Boa. Uma das formas que eu encontrei para me melhorar. Trabalhando para o bem. E aí, depois de um determinado período, de acordo com o bem sendo feito, aí o conceito de bem é relativo aí. De repente, o que é bem para uma pessoa, para uma outra pessoa, é algo normal. É algo... Eu falei no sentido de contribuir com outros, com outras pessoas, não só... Eu falo porque eu sou espírita, eu trabalho num centro espírita, eu acho importante trabalhar não só para os encarnados, mas também para os desencarnados. Então, esse conceito... Então, agora, vou falar exatamente sobre o que você falou. Esse conceito de ajudar pessoas, fazer o bem para outras pessoas, isso é relativo. O que é fazer bem para pessoas, o que é ajudar pessoas, para uma pessoa, pode ser para outra algo normal, do cotidiano. Isso depende muito da percepção. Assim como o que é considerado ajudar para uma pessoa, na verdade, pode ser algo ruim. Né? Vou dar um exemplo. Dar a esmola para o morador de rua. Eu sempre cito esse exemplo. Isso é algo ruim. Não é uma coisa boa. É algo ruim. Está prejudicando o morador de rua. Só que muitas pessoas acham que é algo bom. Então, é por isso que a percepção é muito importante. E aí, dentro desse fator que foi falado pela Gisele, o fazer o bem, dependendo do bem que foi feito e dependendo do nível de contrato que aquela pessoa ali está atrelada, aquele contrato pode ser rompido ou não. Tá? Vai depender aí do quão benéfico aquela pessoa está sendo para a coletividade. E tem uma outra. Essa é a principal. E tem uma outra. Essa outra, geralmente, chega até a pessoa por ela já ter sido benéfico à coletividade, tudo mais, mas não teve um benefício assim tão grandioso ao ponto de quebrar esse contrato realizado porque ela foi sequestrada, porque ela foi escravizada. Mas foi algo de bom que ela fez que possibilitou que uma outra possibilidade chegasse até ela para que, se ela aderisse, ela romperia esse contrato. Qual é essa outra questão? Ninguém aqui sabe? Quem é da mentoria deveria saber. Quem não é da mentoria não vai saber. Mas quem é da mentoria deveria saber. É claro que Miguel não foi... Arcanjo? Boa, Lili, exatamente. Arcanjo Miguel. Arcanjo Miguel. 21 dias de Arcanjo Miguel. Feito da forma correta. Tá? A forma correta é escutar uma vez por dia. Uma vez por dia. Se deixar passar um dia, ou seja, não chega a ser 24 horas, né? Porque se a pessoa fez 11 horas da noite, se ela fez 1 hora da manhã de um dia, ela tem até as meia-noite do outro dia para fazer. Então, mas dentro daquele dia, dentro do dia 1, dia 2, dia 3, dia 4, dia 5, dentro desse dia, ela deve fazer uma vez. Se deixar passar um dia sem fazer, começa tudo de novo. Essa é a forma correta. Tem algumas pessoas que se enganam. Elas deixam passar um dia, mas fingem que não passou. Não terá benefício. Está se enganando. Essa uma auto-enganação. Isso é o que mais existe, a auto-enganação. A pessoa não aceitar a realidade. Nesse filme que eu citei, De Olhos Bem Fechados, o personagem, né, do ator Tom Cruise, ele vive de uma auto-enganação, assim, negando as coisas,
E a esposa dele não, a esposa dele bem realista. E ele vive nessa enganação. Depois, no final do filme, teve um clique. Mas isso que eu estou falando, tem pessoas que não percebem isso no filme. É bom que eu estou falando que vai ficar mais claro para vocês aí, para quem assistir. Aproveitando esta questão, autoenganação, é uma questão muito delicada. Porque a autoenganação ela está atrelada ao arquétipo do escravo. As pessoas que vivenciam o arquétipo do escravo. Quem são as pessoas que vivenciam o arquétipo do escravo antes de eu falar da autoenganação? São aquelas que não vivem para si, vivem apenas para os outros. Isso é errado. A pessoa que vive, soa como algo positivo. Nossa, aquela pessoa, ela vive apenas para outras pessoas. Bom, se aquilo é o propósito de vida dela, ok. Mas dificilmente vai ser. E aí a pessoa, ela vive para a família, vive para os filhos, vive para ajudar os outros, mas não vive para ela. Isso é um arquétipo do escravo total. A pessoa pode e deve ajudar, né? Seus filhos, deve criar seus filhos, ajudar sua família, ajudar pessoas. Mas se ela não tiver o tempo para ela, a encarnação dela vai ser totalmente inútil. Vai ser zero, vai ser nula. Ela tem que ter também o fator de... a parte prazerosa a ela. Ah, mas o ajudar é um prazer? Sim, ajudar é um prazer. Tá? Mas se ela está ajudando, e ela não está crescendo com isso, é porque tem alguma coisa errada. O errado é o quê? Arquétipo do escravo. Quanto mais se ajuda, mais se tem. Falei isso. Quanto mais se ajuda, mais se tem. Mas tem pessoas que vivem para o ajudar ao ponto que elas bloqueiam tudo aquilo que o universo dá a ela. Ajuda, o universo vai dar algo a ela, só que ela vai bloquear. E só ajuda e bloqueia. Vivendo, como se fosse esse ajudar aí, tá? Não é nem um ajudar, é uma situação de escravidão mesmo. O ajudar é algo positivo, a escravidão é algo negativo. Ajudar... Vem aqui, vem. Senta aqui. Vem aqui. Vem cá. Sobe aqui. Peraí, deixa eu botar no mundo aqui. Ajudar é algo maravilhoso. Agora, viver na escravidão é algo horrível. Dá para saber, dá para diferenciar estado de escravidão para o estado, para quem é uma pessoa que vive no arquétipo do escravo, para uma pessoa que ajuda muito a coletividade, mas não está no arquétipo do escravo. Aquela pessoa que está 24 horas por dia em função de uma outra, ela está no arquétipo do escravo. A não ser que seja o bebê recém-nascido. Ainda assim, se for um bebê recém-nascido, recém-nascido não, mas vamos lá, bebê de 1 ano. Se ela vive na função desse bebê, ou seja, 24 horas por dia só para esse bebê, isso é o arquétipo do escravo. Mas veja bem, estou falando 24 horas por dia em função desse bebê. Aí a pessoa me chega e fala assim, não, Igor, veja bem, eu estou 24 horas por dia em função do meu bebê, mas eu não estou no arquétipo do escravo. Aí eu falei, você está 24 horas por dia em função desse bebê? Ela estou. Aí eu perguntei, você faz o que da vida? Eu trabalho numa loja. Sou gerente de uma loja. E você atualmente está trabalhando? Sim, trabalho. Quantas horas por dia? 8 horas por dia. Então você não está 24 horas por dia em função do bebê. Isso é percepção. A falta de percepção faz as pessoas se sabotarem muito. Então tem que ter percepção e saber claramente o que está sendo falado. 24 horas por dia são 24 horas por dia. A pessoa, se ela não tem um momento de lazer nenhum em razão de uma outra pessoa, ela está no arquétipo de escravo. Não tem como.
Ah, mas Igor, mas veja bem, não tem como. Ou sou eu ajudando, ou essa pessoa, ou ninguém mais vai ajudar. Olha, tudo bem, ok. Mas esse motivo, não faz com que você não esteja vivenciando o arquétipo do escravo. Ponto. Não estou dizendo que é para você deixar a pessoa morrer, não estou dizendo isso. O que eu estou dizendo é que a pessoa que vive em função de outra, independente do motivo, ela está no arquétipo do escravo. Ponto. Alguém tem alguma dúvida sobre isso que eu falei? Pode falar, deixa eu liberar o chat novamente. Alguém tem alguma dúvida sobre isso? Vamos lá. Então, continuando. Outro detalhe importante. Imagina uma criança. E essa criança, ela tem uma mãe. E a mãe, ela faz tudo pela criança. E a criança vai crescendo, né? Então, passando dos anos, se transforma numa adolescente, se transforma num adulto. E a mãe continua fazendo tudo pelo filho. Esse fazer tudo pelo filho, querer que o filho dar dinheiro para o filho, ou o que ele quiser ela compra e tudo mais, isso faz com que o filho dela não evolua. O filho vai sentir um amor incondicional pela mãe. Ou ele vai perceber que a mãe ou está impedindo de evoluir e vai sair de casa. Das duas, uma. O fato dele sair de casa por perceber que a mãe ou está impedindo de evoluir, não faz com que ele também, não quer dizer que ele não a ame incondicionalmente. O amar incondicionalmente vai existir. Para uma mãe que faz tudo, mas veja bem, não estou dizendo também que um filho só vai amar a mãe que faz tudo para ele. Não estou dizendo isso. Mas eu estou dizendo que se tem uma mãe que faz tudo pelo filho, o filho vai amá-la incondicionalmente. Sendo que esse faz tudo para o filho é altamente prejudicial ao filho. Mas vai ter um amor muito grande ali. Principalmente do filho para com a mãe. Essa mãe que faz tudo pelo filho, mas quando eu falo tudo, ela faz tudo, não é no sentido apenas positivo. É no sentido de mimar mesmo. Mimar, dar uma beijada, tudo, sabe? E impedir com que o filho cresça. Esse amor, será que é o amor incondicional? Ou será que, se realmente for um amor incondicional, esta mãe ou este pai, ele vai entender que para o filho evoluir, para o filho crescer, ele não pode dar tudo, deve também fazer com que o filho mereça, deve educar o filho. E aí sim, isso é amor incondicional. Só que a percepção dentro daquela mãe é que ela o ame incondicionalmente, porque ela não conhece o sentimento do verdadeiro amor incondicional. Ela vai falar, não, mas calma aí, eu dou minha vida pelo meu filho, eu faço tudo, então eu amo ele incondicionalmente. Não. Se ela faz isso com o filho, não. Não é. Esse não é um amor incondicional verdadeiro. Então, muitas pessoas, elas acham que estão vibrando um determinado sentimento pelo fato delas não conhecerem aquele sentimento. No caso da mãe, isso é uma coisa... E esse fato que eu estou dizendo é algo que acontece demais. Demais.
da mãe ou pai, tá? Mãe ou pai, dar tudo pelo filho, fazer tudo pelo filho, pela filha, e em razão disso, o filho não evolui pouco. Aí não sabe, porque o filho não cresceu na vida. Não entende. Porque o filho não cresceu. Nossa, a pessoa tem 5 filhos, ela dava tudo para os 5 filhos. Nenhum filho foi bem sucedido na vida. Por que será? Por quê? Porque dava tudo para ele e para eles e impediu deles crescer? Geralmente é exatamente isso que acontece. Numa família onde todos os filhos não teve sucesso, geralmente, é claro que tem questões, né? Pessoas que nascem em classe muito baixa e tudo mais. Mas vamos lá. Uma família, vamos supor aí, tem um pai e mãe e os filhos, eles estão num padrão abaixo. Tem 5 filhos. E os 5 filhos estão no padrão abaixo dos pais. Isso tudo é por quê? Devido à criação dos pais. Só que vai os pais admitir isso. Nossa, não admitir porque toca na sombra deles, né? Toca na sombra. Mas isso é um fato. Isso é um fato. E as pessoas não aceitam isso. Mas sempre é hora de perceber e mudar. Não importa, o filho pode ter 50 anos, você 70, 80. Dá pra mudar? Dá pra mudar. É claro que fica cada vez mais difícil. Mas dá. Alguém quer fazer alguma pergunta sobre essa questão? Alguma dúvida sobre essa questão? Eu gostaria de perguntar quando é o contrário. Quando a mãe não faz, falando no meu caso, ela não fez nada disso. Quando é ao contrário. Tá, mas ao contrário, em que grau, Gisele? Pode vir aqui, filha. Minha filha entrou. Em que grau, Gisele? No grau que eu não recebi amor. Eu tenho uma mãe narcisista e assim, eu não recebi nada disso. Nesse grau. Tá, mas tudo bem, não recebeu. Essa questão da mãe narcisista está surgindo muitos casos. Até vou te colocar em contato, se você quiser, me procura no WhatsApp. Se tiver meu WhatsApp, vou te botar em contato com outras pessoas que têm a mesma questão que você, porque é bom essa troca de informações entre as pessoas que vivenciam a mesma coisa. Mas, para o seu caso específico, tá? Minutinho só. Quem quer falar aí, Moara? Isso, boa noite, Igor, tudo bem? Pode falar. Por gentileza, passa o meu contato para ela, se quiser. Beleza, Moara é uma das que tem essa mesma questão. Mas o que eu reparo nessa questão, quando uma pessoa fala que tem uma mãe narcisista ou pai narcisista, primeiro ponto, Gisele, é que é um fato que existe a sombra da rejeição nessa pessoa. Provavelmente você tenha, né? Em razão desse tratamento. E aí, o que acontece? Após essa sombra nascer na pessoa... Calma aí, passa o braço aqui. Após a sombra nascer na pessoa, aí se transforma num caos. Porque tudo que a mãe narcisista faz, a pessoa vai entender de forma que ela está fazendo algo de mal a ela. Às vezes não tem nada. Mas a pessoa que tem a sombra da rejeição vai considerar que é um ato que faz com que ela seja rejeitada. Ela vai criando situações. É claro, veja bem, não estou dizendo que a pessoa que tem uma mãe narcisista, na verdade, a mãe não é narcisista, de forma alguma. O fato da mãe ser narcisista vai fazer nascer a sombra da rejeição e vai fazer com que ela crie atos de uma mãe narcisista onde não existe também. Além dos atos da mãe narcisista ocorrerem, ela também vai criar atos. Aí vira algo assim, muito forte.
E o principal nesse ponto é trabalhar a sombra da rejeição. Senão, a vida vai se tornar um inferno no que diz respeito à relação com a mãe, tá? No que diz respeito a essa questão. Porque provavelmente acontece com você, você vai achar que todos os atos da sua mãe são são atos prejudiciais a você. E, olhando diretamente, não é bem assim. É claro que vai ter atos prejudiciais, mas vai ter atos que não são prejudiciais, mas que você vai enxergar como prejudiciais. Estou sendo claro? E isso faz com que a vida da pessoa seja um inferno. Estou sendo claro, Gisele? Tá sim. Tá bom? Me procura depois no WhatsApp. Tá bom? Tá, muito obrigada. Tá, muito obrigada. Mas respondendo a sua pergunta, tá? E quando a situação é ao contrário, tá? Respondendo a sua pergunta, a questão nesse ponto aí tem dois pontos. Uma, a pessoa pode ter uma tendência a não tratar as outras pessoas da forma que Jesus Cristo tratava, essa forma muito amorosa. Pode ter uma tendência, vai ter uma tendência a isso, não quer dizer que vai ser assim. E por outro lado, se ela, em razão de ter uma mãe assim, ela batalhar para crescer, isso vai ser algo que vai fazê-la evoluir muito. Ou seja, das duas, ou as duas misturadas, das duas, uma. A tendência a não sentir um amor, né, por não conhecer, né, pela mente da pessoa entender que dar amor para outras pessoas não é algo ok, porque a mãe não deu amor a ela, tá? Vai ter essa tendência. E junto a isso, mas isso pode ser trabalhado por ela, e junto a isso, né, a pessoa, se ela batalhar para evoluir, apesar de não ter tido o amor da mãe, ela vai evoluir muito. Ou vai ficar totalmente estagnada. Das duas, uma. Não vai ter meio termo. Não vai ter meio termo aí. Entendi. Essa é uma verdade. Tudo bem? Tudo bem. Você quer fazer algum comentário em cima disso que eu falei? Assim, eu comecei a melhorar depois que eu desvinculei de morar com ela, né? Então, assim, eu busco todos os recursos espirituais possíveis para eu estar sempre me melhorando, tentando entender, assim, é lógico que eu entendo pela parte espiritual o que acontece, né? Existe uma coisa muito grande aí de vidas passadas, tá? Eu tô tentando ressignificar, ainda não consegui, mesmo com terapia e com todos os recursos espirituais, porque eu não busco só o espiritismo, não, eu busco vários segmentos espiritualistas para eu tentar ser melhor a cada dia. Entendi. Enfim, né? Me procura depois, tá bom? Muito obrigada. Bom, eu vou encerrar essa aula. No domingo começamos com o arquétipo da águia. Já tinha outros pontos para eu falar, só que minha filha chegou agora. Agora tem um pão que eu não havia, né? Que ela mora com a mãe em outro estado. Então eu vou encerrar a aula agora. Eu encerraria também daqui a pouquinho, são 9h55. E no domingo vamos iniciar o arquétipo da águia. Alguém quer fazer alguma pergunta, tirar alguma dúvida? Eu quero. Pode perguntar, José. Eu tenho essa sombra quando a mãe dá muito amor, mima o filho, como é que eu posso consertar essa sombra, digamos assim? Porque o caso da moça, no meu caso, é totalmente o contrário. Certo. Tem uma live. Só eu, minha mãe e minha avó. Pronto. Aí gerou todo aquele círculo autoprotecionista, digamos assim. Tem uma aula, você vai colocar lá no YouTube, Igor Riqueza e Infantilismo. Aí tá lá essa questão. Tem que assistir essa aula. Certo. Tá bom, José? Tá Esse bom, assunto aí é vasto. Alguém quer fazer uma pergunta? Mais alguma pergunta?
Boa pergunta, Alan. Para pararmos, a pergunta do Alan foi a seguinte: para pararmos de vivenciar um mito negativo de um Deus, devemos vivenciar um mito positivo de outro Deus? Não. É claro que você vai cessar esse mito e automaticamente vai iniciar outro, tá? Mas não é para você não tem que vivenciar outro para acessar o mito negativo. Inclusive, é possível estar vivenciando um mito positivo e um mito negativo ao mesmo tempo. Muito comum. Isso é o comum. Para você cessar o mito negativo, você tem que ter a percepção de qual mito você está vivenciando. No que você tem a percepção do mito que você está vivenciando, mito sinônimo de história. Uma história. História daquele arquétipo, tá? No que você percebe a história daquele arquétipo que você está vivenciando, você tem que agir de forma contrária àquela história. Eu vou dar um exemplo. A pessoa está vivenciando um mito positivo, do concurseiro perfeito. E ela está estudando. Para ela cessar esse mito, o que ela vai fazer? Vai parar de estudar. Cessou o mito. Se a pessoa está vivenciando o mito do escravo, de que forma ela está vivenciando o mito do escravo? Vamos supor que ela fica assistindo conteúdos negativos, somente conteúdos negativos na internet. Adora conteúdos negativos. E esses conteúdos negativos vai ser um sugador de energia Xi. Fato, todo conteúdo negativo, quando eu falo conteúdo negativo, lê-se aí diversas questões. Pornografia, filmes com violência, filmes com muita violência, filmes que só tem maldade, jogos mortais, por exemplo, e por aí vai. Ela vai parar de assistir esses filmes negativos. Certo? Ela cessou o arquétipo. A pessoa que está vivenciando o arquétipo do escravo é porque ela está vivendo apenas em prol das pessoas. Faz tudo pelos filhos, a mãe muito idosa mora com ela, fica ali cuidando da mãe o tempo inteiro, ou cuidando da mãe ali o tempo inteiro, ou então está fazendo algo para os filhos, ou então fazendo algo para o marido e nada para ela. Ela pode continuar a cuidar da mãe, ela pode continuar a cuidar dos filhos, pode continuar a cuidar do marido, mas também cuidar de si. No que ela começa a cuidar de si, ela está o quê? Saindo do arquétipo do escravo. Então, do que você conhece o mito, a história negativa do arquétipo, Alan, você vai saber quais atos são oriundos daquele mito e quais atos não são oriundos daquele mito. Os atos positivos que não são oriundos daquele mito, quando você começa a ter, você sai daquele mito. Foi claro? No que diz respeito a arquétipos, lembrei de uma coisa aqui. Não sei se eu citei isso em alguma live, mas é muito importante. Eu acho que eu citei. Tinha uma pessoa que ela, de brincadeira, ela fazia aquele símbolo do Hitler, né? Hi Hitler! Fazia assim, Hi Hitler! É um símbolo que as pessoas faziam de adoração ao Hitler. Ela começou a fazer de brincadeira. E ela era uma pessoa zero preconceituosa com negros. E aí, num belo dia, ela estava assistindo televisão e tinha uma apresentadora negra. Aí ele falou assim, pô, que essa a apresentadora falou algo que ela não gostou. Aí ele falou assim, o que essa macaca tá falando, hein? Não sei o quê. Nunca na vida ele tinha feito isso. Mas porque ele estava fazendo Heil Hitler, que era uma pessoa racista, ela teve esse comportamento racista. Ou seja, ele estava entrando nessa energia negativa de Hitler porque estava fazendo um símbolo. Isso é algo arquetípico. Bom, eu citei algo negativo, mas também tem diversos pontos positivos que vão fazer a pessoa entrar em arquétipos positivos.
Certo? Exemplo. Vamos lá. Isso aqui, ó. Os aplausos. O que significa isso? Quando se aplaude. Quando se escuta os aplausos. Das duas uma. Ou a pessoa está fazendo aniversário, né? E aí por isso ela está sendo aplaudida, por ter completado mais um ano de vida. Ou algo, né, grandioso foi feito e aí está sendo aplaudido. Se a pessoa fechar os olhos e esses aplausos ela entender que está sendo para ela, o que ela fez anteriormente a ela fechar os olhos, a mente vai entender que é algo que deve ser repetido. E um detalhe. Esse ritual, bolo, vela, cantar parabéns, aplaudir, é um ritual que a mente entende que está havendo um crescimento. A falta desse ritual pode, veja bem, não é uma matemática aí, 2 mais 2 igual a 4, mas a falta desse ritual pode retardar o crescimento mental da pessoa, né? A mente não entende que está tendo uma evolução, um crescimento. Ela está estagnada. Pode, veja bem, pode. Por isso, principalmente para as crianças, é muito importante. Bolo, cantar parabéns, bater palmas é muito importante, principalmente para as crianças. Isso é um fato que me veio em mente que é muito importante lembrar. Alguém quer fazer alguma pergunta sobre essas questões? Outro ponto. Esse sinal aqui, ó. O que esse sinal significa? Vitória. Numa luta, quando uma pessoa ganha, o juiz pega para essa pessoa e levanta. Vitória. Significa vitória. Sempre quando termino uma live eu faço isso. Avante. Vitória. Então, a mente associa aquilo que foi feito como uma vitória. Faz com que aquilo que foi feito seja entendido como algo importante para a mente. Algo que deve ser repetido. Isso é arquétipo, tá? Isso. Então, isso aqui é arquétipo, isso aqui é arquétipo, isso aqui é arquétipo. Tudo isso são arquétipos. Poderosíssimos. Um forte abraço. Agradeço a presença de todos. Agradeço a presença de todos. Antes de terminar, então, não adianta nada eu passar essas informações e isso você escutar e não utilizar. Então, pratiquem isso, coloquem isso em prática. Por exemplo, fez algo, leu um livro, você meditou. Conseguiu meditar, né? Pô, bacana, fecha os olhos, aplaude, levanta a mão. São procedimentos, são atos, arquetipos poderosíssimos. Então, pratique isso. Quando você quer, né, repetir algo que é importante para você, deu ajuda eficaz, levanta, bate palma. Ok? Forte abraço, fiquem com Deus e avante. Domingo, arquétipo da águia. Domingo, arquétipo da águia. Obrigado, Lilian.